Deus. Pode se assentar, meus amados. Pode se assentar. Hoje, com certeza, também é dia de festa. É um dia de sentir a presença de Deus, de chorar, de deixar as lágrimas escorrerem, mas também é dia de festa. Porque estando na presença de Deus, irmãos, está na melhor companhia que possa existir. Amém? Eu quero que você abra a sua palavra aí, irmão. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13, sobre uma ótica diferente. Eu estou usando a versão King James, tá? Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Quem encontrou vai dando um glória aí, irmão. Não precisa ficar totalmente de silêncio agora. Pode falar, adorar o Senhor, amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Eu vou acompanhar com vocês aqui no telão. Assim que Jesus enviou essas coisas, ouviu essas coisas, retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Próximo. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo, e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto, e já está entardecendo, mande-os embora, pois as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora, dai-lhes vocês mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: traga-nos até aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos, e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheios de pedaços que sobraram. Só até aí, irmãos. Eu tenho plena certeza e convicção, irmãos, que vocês já ouviram isso dezenas de vezes. Mas uma coisa me chamou a atenção. Na semana passada, eu estava ouvindo um homem de Deus numa ministração, e ele me falou algo que me atraiu. E é esse algo que eu quero compartilhar com vocês, porque eu nunca tinha visto com a ótica que eu vou falar para vocês. Toda a Bíblia que vocês pegarem em qualquer versão, quando vocês chegarem aonde nós chegamos ali no início, está escrito a multiplicação dos pães. Não é verdade? Está escrito isso, a minha também está. Mas eu pude observar que ocorreu a multiplicação. Eu tenho que garantir, eu tenho que ser sincero que até ocorreu a multiplicação. Mas antes de ocorrer a multiplicação, ocorreu um fato mais importante do que a multiplicação. E é isso que eu vou chamar a atenção de vocês agora. Mas antes eu quero dizer para vocês alguns tópicos que eu achei interessante. No verso 13, a multidão buscava Jesus para saciar, para sanar as suas necessidades. Lá no verso 13 fala que as pessoas queriam ser curadas. Numa outra versão fala que, além de ser curadas, estavam em busca também de um alimento. No verso 14, a palavra afirma: Jesus curou todos aqueles que foram procurá-lo naquela ocasião. No verso 15, a palavra fala que o povo teve fome.
Já no verso 17, alguém se prontificou doando 5 pães e 2 peixes. Aí começa o mistério. A palavra fala que tinha 5.000 homens, contabilizando que cada homem, geralmente, tem uma esposa e um filho, vamos fazer essa matemática. Naquela situação tinha, no mínimo, 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. Vou repetir o 17. Alguém se prontificou doando 5 pães e 2 peixes. No verso 19, Jesus abençoou o que foi doado. E também no verso 19, ó o verbo, repartiu. Lá não fala multiplicação, lá fala que ele repartiu. Depois que ele abençoou, ele repartiu. E o 20º fala que todos comeram e sobraram 12 cestos. Amados, eu consigo visualizar aí 4 atores. Desses 4, um deles são os discípulos. Eu vou deixar de lado os discípulos, não vou focar nos discípulos. Mas nós temos os atores que eu chamo de povo. O povo ia para Jesus, ia atrás de Jesus. Esse mar, na verdade, é um lago imenso. E a palavra fala que Jesus entrou no barco e atravessou. Mas por ser um lago, o povo, ele dava seus pulos e ao redor, pelas margens, ele ia até onde Jesus estava. Mas qual o motivo? O que provocava, o que incentivava esse povo, então, a correr atrás de Jesus? Eles queriam ver sinais e maravilhas. Muitos queriam ser curados, como nós. Muitos dos que estão aqui hoje têm um propósito. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, me cura disso. Senhor, eu preciso disso. E não tem nada de errado nisso, deixando claro. Mas as pessoas eram motivadas por esse sentimento, em busca de alguma coisa de Jesus. E a palavra não fala sobre salvação, fala sobre cura. E Jesus então fez. Então o primeiro agente, o povo, em busca de alguma coisa que saciasse a necessidade deles. Segundo agente, quem fez a doação. Se eu tenho ali, no mínimo, 15.000 pessoas, 15.000 pessoas, por que só um teve o coração de fazer uma doação, e assim mesmo de uma coisa tão numericamente pequena? Porque infelizmente, irmãos, e aí vem a verdade, porque infelizmente, aquela situação lá, naquele tempo, lá, ainda ocorre aqui. Porque a grande maioria, nos tempos de hoje, estão buscando a Cristo através de algo que Ele pode dar. Mas o nosso coração é fechado para fazer a doação. Ah, mas o que é 5 pães? Não é nada, não importa a quantidade. Se você tiver um coração disposto a doar, quem vai fazer a multiplicação não é você, é o terceiro agente, que é Jesus. Que é Jesus. O que importa é você estar conectado com a vontade dEle, ter esse coração desprendido, para você poder doar a quem necessita. Pedir a bênção, como aqui está escrito, Jesus abençoou e Jesus começou, o verbo é repartir. Partir, repartir, compartilhar. Então, aqueles 5 pães, eu imagino assim, estava lá naquela cesta, e houve aquela multiplicação e começou a transbordar, igual a pipoca. Não, lá tinha 5 pães, e os peixes. Só houve a multiplicação, porque houve divisão desses pães. Divisão no sentido de compartilhar. Então, antes de compartilhar, irmãos, nós temos que entender que nós precisamos repartir. E eu não consigo ver outra forma desta palavra em relação ao que Jesus está querendo. O povo ainda tem necessidade. O povo ainda necessita não só do pão.
O povo necessita de oração também. O povo necessita de cura também. Mas o povo precisa de salvação, principalmente. Mas quem está disposto a ser esse agente? Quem está disposto a ser esse menino com uma mochila nas costas, com 5 pães e 2 latas de sardinha hoje? Quem está disposto? Olha a proporção, faz a matemática, pega 15 mil e divide, faz uma regra de 3 simples e vê quantos por cento que é essa pessoa, quantos por cento equivale. Deus está procurando esse menino aí hoje. Deus está procurando esse menino aí hoje com o coração aberto, que já entendeu que não é a multiplicação é o mais importante. Não, o mais importante é o repartir. E para você, que sempre está em busca de algo dessa natureza, Senhor, me ajuda na minha situação financeira. Para que você quer que Ele ajude na situação financeira? Para resolver o seu problema, que já está lá no cartão de crédito no vermelho? Ou para você resolver esse problema e para você fazer doações a quem precisa, aquele que Deus enviar? E agora? Agora você pode fazer a sua decisão, irmãos, de quem você quer ser. Ou você quer ser a multidão em busca de pão, ou você quer ser o menino em busca de doação, porque Jesus não precisa de substituto, então você pode escolher só entre 2. Faça a sua escolha agora. Nós temos aqui nesse ministério, o Ministério de Ação Social, no qual o Luciano tem tomado frente. Amados, é uma guerra todo mês, para a gente conseguir mantimento, alimento, para nós fazermos cestas, para entregar a famílias que precisam. Mas as pessoas com o coração disposto, esses meninos, são quase inexistentes, são muito poucos. Eu preciso que você se atente, não em mim, se atente na palavra. Se ela for verdadeira para você, se ela tiver sentido para você, comece a repartir, comece a compartilhar, como Jesus fez. Ele pegou o pão, nós vimos isso na Santa Ceia. Jesus pegou o pão, elevou aos céus, abençoou, agradeceu a Deus. Depois ele começou a repartir e entregou para cada um. Seja você, a partir de hoje, esse menino que está falando aqui em Mateus 14. Compartilha. Mas eu não tenho. Se você não tem o que compartilhar. Pronto. Mas muitos de nós achamos que não temos. Vai falar, mas eu tenho tão pouco. Esse menino tinha tão pouco para 15 mil. E olha o que Deus faz. Faz a sua parte. Eu tenho plena convicção, baseado na Bíblia, que Jesus vai fazer a parte dele. Amém? Eu já tomei a minha decisão. Eu quero ser esse menino. Eu não quero ficar mais correndo atrás das coisas. Eu quero correr atrás de Cristo. E quando eu pegar na hora dele, não largo mais também não. Até que ele me dê a minha bênção. Mas qual a bênção que eu quero? É andar do lado dele. Porque eu sei que se eu buscar ele todos os dias, em todas as situações, tudo na minha vida vai andar conforme a vontade dele e vai dar certo. Amém? Tem sentido essa palavra para você? Então aqueles meninos que entenderam isso, fica de pé, vamos adorar o Senhor. Você vai receber aí um envelope no qual você vai ter o privilégio e a oportunidade de depositar aí os seus dízimos, as suas ofertas. Quem for dizimar, vem aqui à minha esquerda, nós vamos orar.